O Deus que nós encontramos na Bíblia, o Deus que se revelou na história do povo de Israel, que principalmente se revela na pessoa de Jesus Cristo e que vem se revelando ao longo da história da igreja e da humanidade por meio da presença e ação do Espírito Santo, é o Deus da vida. Esta é uma das principais ênfases e perspectivas sobre Deus nas últimas décadas, e isto não é por acaso. O século XX é considerado por muitos como o século da morte. E algumas considerações a esse respeito são extraídas devido ao extermínio de milhões de pessoas nas grandes guerras mundiais e nos campos de concentração, nas guerras civis e nos atentados terroristas no mundo todo. Além disto, milhões de pessoas morreram no século XX e se encontraram no caminho da morte, e se encontram no caminho da morte devido ao surgimento de várias doenças fatais, devido à ganância e à insensibilidade humana que continua levando muita gente a morrer de fome em vários países, bem como as injustiças sociais que privam milhares de pessoas dos direitos básicos para uma vida digna. Diante deste contexto de morte, é que a igreja, os cristãos e teólogos têm proclamado, têm anunciado, têm enfatizado o Deus da vida. No entanto, antes de tratar propriamente sobre a vida e como Deus a concede a todos que nele creem, o apóstolo Paulo, no texto em que nós acabamos de ler há pouco, trata do tema da morte. Ele considera o que é o ser humano sem Deus, como vive a pessoa que se encontra distante de Deus e como é a sua condição. E para o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, a palavra morte descreve muito bem a condição da pessoa sem Deus. Quando lemos a Bíblia, encontramos dois significados para o conceito morte. O primeiro significado refere-se à morte física, que todos nós sabemos e conhecemos muito bem. É quando deixamos de respirar e então, humanamente falando, só nos resta o sepultamento. O outro significado do conceito morte na Bíblia se dá quando existimos, quando respiramos e vamos exercendo uma série de atividades em nossa vida. É a morte em vida, a morte existencial. E o critério para esta morte em vida é a ausência de Deus. É viver como se Deus não existisse, é viver com descaso para Deus, é viver virando as costas para Deus, é ser totalmente indiferente à realidade e à pessoa de Deus. É sobre este segundo significado de morte, da morte em vida, da morte daqueles que continuam existindo e respirando, que o apóstolo Paulo trata nos 3 primeiros versículos da sua carta aos Efésios, no capítulo 2. E para ser mais específico, o apóstolo Paulo destaca 3 atitudes que caracterizam as pessoas que estão mortas em vida, mortas em seus delitos e pecado, ou seja, sem Deus, porém respirando e existindo. Dessas 3 atitudes, 2 podem ser consideradas como influências externas e uma como influência interna. A primeira atitude de influência externa, que caracteriza a condição de estar morto em vida, é, nas palavras do apóstolo Paulo, andar segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo é a sociedade organizada sem referência a Deus, a sociedade organizada e que caminha sem a preocupação, sem a atenção para os valores do reino de Deus. É o predomínio da vaidade, da ganância e da corrupção humana. É a prepotência de achar que nós, seres humanos, pelas nossas próprias forças e capacidades, sermos capazes de estabelecer o céu na terra. Achar que resolveremos todos os nossos problemas por nós mesmos e colocando Deus como indiferente nessa história toda
e também em nossa condição. Andar segundo o curso deste mundo é pautar a nossa vida conforme os valores que regem a nossa sociedade, o nosso mundo, e que, pelo que nós vimos no século XX, é marcado extremamente pela morte. A segunda atitude, também de influência externa, que vem de fora para a nossa vida e que caracteriza a morte em vida, parte da concepção muito comum da época do apóstolo Paulo, de considerar o ar como habitação de demônios. Estes, por sua vez, tinham a capacidade de influenciar os pensamentos e as decisões das pessoas sempre para o mal, para aquilo que não é o melhor e nem o correto diante de Deus. Pensava-se, naquela época, que entre os demônios havia uma hierarquia, sendo o diabo, Satanás, o maioral entre eles. Por isso, o apóstolo Paulo fala que estar morto em delitos e pecados é andar segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A ação dos demônios, a ação dessas influências externas que habitam no ar, na vida do ser humano, é para a desobediência, é para o caminho da morte. E a terceira atitude, esta como tendência ou como uma força interna, que está dentro de nós, dentro do ser humano, e que nos leva à morte em vida, são, nas palavras do apóstolo Paulo, as inclinações da carne, ou então a vontade da carne e dos pensamentos, como o apóstolo Paulo diz no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Como bem destacado pelo reverendo Roberto Mauro no domingo passado, carne não está restrita ao campo da sexualidade. E eu acrescentaria dizendo que a expressão carne na Bíblia não está restrita em relação aos prazeres do corpo. Mas a expressão carne na Bíblia significa a natureza humana afastada de Deus. A natureza humana sujeita a todo tipo de pecado. As inclinações da carne são as tendências, as forças internas que nos levam facilmente a realizar o mal às outras pessoas, em detrimento da nossa satisfação e da nossa vantagem. Na verdade, a expressão carne, o conceito carne, é o pensamento egoísta, que no final das contas, o que interessa é eu me dar bem, mesmo que isto tenha como resultado o fracasso e o sofrimento dos outros. Diante disto, quantas pessoas estão respirando, trabalhando, estudando, fazendo planos para o futuro, mas sem Deus? Estão mortas, conforme o apóstolo Paulo, no texto em que lemos? Essas pessoas participam da existência, mas falta algo para a vida plena, para a realização pessoal e para desfrutarem da paz que excede a todo entendimento e que o mundo não pode dar. Pode ser que você ache radical o que o apóstolo Paulo escreve no seu texto e que nós lemos há pouco. Pode ser que você ache que o apóstolo Paulo foi muito intenso, ou então que ele exagerou, mas o conceito que ele usa para indicar a pessoa sem Deus é o conceito de morte, pois é a consequência dos delitos e pecados na vida humana. Embora o apóstolo Paulo pense assim, este não é o ponto final da nossa história e da nossa condição como pessoas sem Deus. Existe uma conjunção adversativa no texto em que nós lemos, de Efésios 2, e que esta conjunção se encontra no versículo 4, e que é capaz de mudar todo o panorama que até então o apóstolo Paulo descreve.
É a conjunção adversativa que abre a possibilidade da vida e da vida abundante. E o apóstolo Paulo, iniciando o seu texto por meio dessa conjunção, ele escreve assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Portanto, a misericórdia e a graça de Deus nos livra da morte e nos dá vida. A misericórdia e a graça de Deus nos livra da morte e nos dá vida. Na leitura da Bíblia, mesmo que seja de poucas páginas, nós encontramos e nos deparamos com o Deus da vida. Por exemplo, se começarmos a ler a Bíblia a partir do primeiro livro, Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós encontramos a mensagem de que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós nos deparamos com a mensagem de que Deus dá vida a tudo o que não existia até então. Em Gênesis 2 não é diferente. Deus se revela como Criador de um lindo jardim, cheio de plantas, animais, árvores frutíferas e rios. É um lugar cheio de vida e um lugar ideal para o ser humano viver e viver bem. Nesses dois relatos da criação, Deus cria e dá vida ao ser humano de maneira especial. Em Gênesis 1, Deus toma a decisão de criar o homem, de fazer o homem e a mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança. Em Gênesis 2, Deus tem o cuidado, não apenas para criar, mas para formar o homem do pó da terra, e depois Deus forma a mulher a partir de uma das costelas do homem, de Adão. Portanto, no início das Escrituras, aprendemos que Deus, o Deus que se revela na história de Israel, o Deus que se revela em Jesus Cristo, é o Deus Criador, é o Deus da vida, e por ser assim, Deus se coloca contra a morte. No entanto, para uma concepção correta, coerente em relação a Deus, não basta pararmos aqui. Precisamos dar mais um passo, precisamos ir um pouco mais adiante e reconhecer que Deus não é somente o Deus da vida, mas Deus também é a favor da vida. Deus é em favor da vida. Isto não é redundância, mas é consequência. O Deus da vida também é o Deus que se manifesta em favor da vida, ou seja, Ele age em favor da vida em todos os sentidos, se manifesta em favor da vida no seu maior grau de plenitude e intensidade, revela-se para favorecer a vida em todas as suas dimensões. Se concebermos Deus somente como Deus da vida, nos igualaremos aos deístas do século XVIII, que acreditavam em Deus, criam que Ele é o Criador de todas as coisas, a primeira causa de tudo o que existe. Porém, estes deístas pensavam que Deus, ao criar e instituir leis imutáveis e universais na natureza, a fim de que ela funcione por si só, então Deus abandona a sua criação, não age mais no mundo, não interfere mais na história, na existência das pessoas, e por isso se distancia. E a humanidade e todas as coisas criadas devem então seguir e respeitar a ordem da natureza. Os deístas até creem que Deus é o Deus da vida, que Ele é o Criador de todas as coisas, mas não creem que Deus, que é o Deus da vida, seja também o Deus em favor da vida. E quando afirmamos, que Deus não é somente o Deus da vida, mas também o Deus em favor da vida, nós afirmamos que Deus criou, mas que Deus não abandonou o mundo, que Ele não está distante, pelo contrário, pela fé, Ele continua presente, age na vida das pessoas, transforma seres humanos, reconstitui famílias, participa dos nossos sofrimentos e atua na história humana.
O pecado não é suficiente para afastar Deus do mundo, não é suficiente para que Deus decrete como última sentença a condenação e a morte de todos os pecadores. Em Gênesis 3, temos o relato da queda. O ser humano pecou, desobedeceu, desagradou a Deus e com isto a morte passou a existir na vida humana. No entanto, mesmo com as consequências do pecado e da morte, Deus não deixou de cuidar, Deus não deixou de amar, Deus não deixou de se colocar em favor da vida em relação ao ser humano pecador. Deus não deixou de ser a favor da vida de todas as pessoas e de forma universal. Isto foi por toda a história de Israel e atinge a revelação máxima desse Deus que é em favor da vida na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus é que nós recebemos a vida de Deus e nele também nós nos colocamos, juntamente com Deus que habita em nós e age em nós, nos colocamos em favor da vida. O 5º versículo do texto que nós lemos diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Na teologia do Novo Testamento, ser salvo é sinônimo de ser livre. Em outras palavras, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: em Cristo nós estamos livres. Em Cristo nós nos libertamos. Em Cristo nós que antes estávamos escravizados pelo pecado, estamos livres para desfrutar da vida e para nos colocar em favor da vida. E para concluir, eu quero responder as 2 perguntas contidas na série de mensagens desse mês, à luz do texto de Efésios, no capítulo 2, do 1º ao 10º versículo. A primeira pergunta que nós encontramos no boletim, que faz parte da série de mensagens deste mês, é: livres de quê? Livres de quê? Para o apóstolo Paulo, em Efésios 2, nós somos livres da morte, tanto da morte física, como da morte em vida, da morte existencial. Da morte física, nós temos a fé e a esperança na ressurreição do corpo. A vida que nós recebemos em Cristo se estende para além da nossa vida aqui neste mundo. A sepultura não é o ponto final, não é onde tudo acaba. Pelo contrário, é onde a vida, na sua plenitude, se inicia. Paulo fala da seguinte maneira sobre a nossa liberdade, a nossa fé e a nossa esperança em relação à morte física, ressaltando o fundamento que é Cristo. No 6º e no 7º versículo, o apóstolo Paulo diz assim: e juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Além da morte física, nós também somos livres da morte existencial. Livres de quê? Da morte física e também da morte em vida. Da morte provocada pela vida sem Deus, porque nós cremos na salvação pela graça. A morte, devido aos nossos delitos e pecados, não mais nos separa de Deus. É possível ter comunhão com Deus sem medo de qualquer condenação ou castigo. Comunhão no sentido de uma relação construtiva, cheia de vida. Isto tudo por causa da ação de Deus em Cristo Jesus, onde o apóstolo Paulo também escreve assim no versículo 8º e 9: porque pela graça sois salvos, pela graça sois livres, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É a vida, é ser livre da morte em vida, pela graça
de Deus, e não pelos nossos méritos, e não por obras, mas tão somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. A segunda pergunta da série de mensagens desse mês: livres de quê e para quê? Livres para quê? Novamente o apóstolo Paulo responde em seu texto, no 10º versículo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, somos livres para a prática das boas obras. O Deus da vida nos chama para desfrutar da vida que Ele tem a nos oferecer em seu Filho Cristo Jesus, e nos convoca e nos capacita para nos também posicionarmos em favor da vida, realizando as boas obras por meio da justiça, da solidariedade, do respeito e em favor da dignidade de todas as pessoas, pregando sempre o Evangelho de Cristo, que é a boa notícia de salvação, de liberdade e de vida. Porque no final das contas, não basta existir, porque o importante é viver, e viver promovendo a vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.